para ser obra de trabalho de arqueólogos aqui em cima. E achar. Tem que contratar o Indiana Jones para achar aí a parada. Caio, 3 perguntas coladinhas na sequência. Caio, ainda existem profetas genuínos? Existem. Ainda existem igrejas genuínas? Existem. Caio, sei que você conhece os bastidores. O R.R. Soares e outros mais pregam ignorantemente, ou esses pastores sabem que não estão pregando o evangelho genuíno? Eles sabem que se eles pregassem o evangelho genuíno, eles não construiriam o império que eles construíram. Esse gordinho aí do cimento é de lá. Eles são tão malandros que, para consumo externo, no show da fé, ele faz aquela coisinha pãozinho de queijo. E botam o resto da moçada nos horários mais baixos para fazer o bicho pegar alucinadamente enquanto ele preserva a imagem pãozinho de queijo. E se você for ver a franquia, porque aquilo é uma franquia. Ele é só a holding, né? Ele é a holding, é uma franquia. O acerto dele com a franquia, que as franquias pelo Brasil inteiro é essa: você me manda tanto, o resto fica aí, o que você faz com o resto eu não quero saber, eu só quero que você me mande X. Como um irmão aqui do caminho estava aconselhando e lidando com uns 6 ou 7 pastores da igreja do R.R. Soares, da Internacional do Reino de Deus, desesperados, em crise de consciência, porque além de que não aguentavam mais o que acontecia nos bastidores, eles estavam se sentindo ladrões do ladrão, porque mandavam para ele o que ele mandava, o que ele pedia, e ainda ficavam com um caixa 2 extraordinariamente maior para fazer muitas outras estripulias. E esses eram os mais moderados e com crise de consciência. E angustiados pelos demais que não estavam nem aí. De modo, meu amigo, que quando é esse esquema macdoniano de igreja, de franquia, que foi uma coisa que a Universal universalizou no Brasil e pegou, esse esquema todo está podre de cima a baixo. Igreja genuína tem, aonde estiverem 2 ou 3 sinceros e genuinamente reunidos em nome de Jesus, ali tem igreja genuína. É claro. Profetas, todo aquele que esteja pregando o evangelho, só por amor a Jesus e sem nenhuma ganância sórdida e na simplicidade do amor e da paixão, esse é um profeta genuíno de Deus, com nome, sem nome. Agora, o pessoal fica procurando profeta embaixo de luzes e bastidores e sobre palcos, aí já não os encontram mais, porque quem fica no glamour dos palcos, em geral, já está de 4, levando um tarugo de Itu de Satanás no meio do rabo há muito tempo e satisfeito. Amém, Caio. Não diga amém não, porque nessa aí é triste. É lamentável. A quem? A quem? Bota a quem, é verdade. O que você acha dos pregadores que saem pelas igrejas falando sobre dízimos e ofertas e pedem uma porcentagem na arrecadação? É tudo um bando de falsário para todo lado. Tem gente aí cujo ministério é esse. O cara oferece para o pastor: como é que está a sua igreja de dízimo? Aí o cara diz: não, eu estou levantando 40 mil reais, estava precisando levantar 200. Ele, olha, eu passo uma semana aí, 10 dias, eu prometo que eu boto isso em 200 mil reais, mas a minha taxa vai ser tanto. De tudo que entrar daí para frente eu recebo 30%, 40%. É o revisor do Código Tributário da igreja. Aí de tudo que entra o pastor tem que passar a dar para ele, para aquela agência de marketing de dízimos, aquele valor, na proporção do que entra, a 3/2. Eu fico pensando, o que é que não tem, Caio? Eu acho que essa pergunta vai ficando mais difícil. Não falta nada mais para deixar de ter. Já se fez tudo. Já estão com dificuldades, daí tem que mudar para o cimento, criando produtos novos. Já se fez de tudo, meu amigo. Não tem nenhuma bruxaria no Brasil que tenha tentado mais mandingas do que o movimento evangélico pentecostal e neopentecostal, especialmente.
Não que isso se restrinja apenas a esses grupos, mas eles são disparados os pais de todas as loucuras e de todas as maluquices. Sugestão, Caio, não é amém, é anem. Amém. Amém é legal. Amém. A pergunta recorrente, Caio. Caio, vou ler igualzinho daqui. Caio, você acha que o Ricardo Gondim ainda é um diferencial hoje? Você já falou do Ricardo Gondim, repita. Assim, olha, se quiser, claro. O que eu acho? Eu lamento. O meu coração lamenta, porque eu tenho todo carinho pelo Gondim. O Gondim não é um charlatão louco desse pessoal aí. Ele fez uma viagem muito atabalhoada na vida, como eu já disse, ele era discípulo do Jimmy Swaggart, aí mudou para uma coisa, mudou para outra, porque, a meu ver, durante quase toda a vida dele, ele ficou perseguindo criar para si um lugar no meio evangélico. Ao invés de simplesmente ser ele e pregar a palavra, ele ficou procurando um lugar, e ele sabe disso, a gente já conversou sobre isso com testemunhas ao nosso lado, num dia de muita dor para ele. E que eu pensei que estava curado nele esse negócio há uns 18 anos atrás. Depois disso ele recorreu, eu vi alguns textos dele há uns 9 anos atrás, juro que tentei, que repetia a mesma coisa, tentei isso, tentei aquilo, ele tentou encontrar um lugar, uma imagem, uma posição, foi ficando amargurado, aí depois aconteceu alguma coisa com o Gondim, que no meu coração e por informações de pessoas próximas eu sei mais ou menos o que foi, mas não interessa mais ninguém, que o deixou num estado duvidoso, estranho, porque ele era uma das pessoas de todo o meu coração que eu esperaria e ainda espero em Deus que se encha do Espírito Santo e de fé e do Evangelho, e pare com essa bobagem de ficar querendo pregar um Evangelho politicamente correto, pare com essa história de ficar querendo falar para um público de teólogos elitistas, pare com essa história de ficar só dizendo o que a igreja evangélica não é e todo mundo já sabe, está cansado. E, ao mesmo tempo, pare de viver com uma dúvida atroz, tentando conciliar a liberdade do homem com a soberania de Deus nos conflitos de sexo dos anjos que não trazem consolação, que não trazem profecia, que não trazem inspiração, que não carregam o poder de Deus, que não geram calor e paixão no coração das pessoas e que o colocam sempre nessa situação de estar sentado escrevendo alguma poesia poética, profética, depressiva, angustiada, chegando já a propor, há uns anos atrás, a criação conceitual de um novo Deus. Não pode haver um tsunami que ele entre em crise. Ele caiu no humanismo que, a meu ver, é herança que ele adotou dos teólogos reformados que perderam a fé, o que me faz lamentar profundamente, porque ele teria tudo não apenas para ser um diferencial ético, porque para ser um diferencial ético em relação a esses malucos que estão aí, não é preciso muita coisa. Basta não fazer o que eles fazem, e já se é um referencial ético antitético. Mas ele poderia ser um referencial positivíssimo, apaixonado, consolador, pregando fé e não dúvida, anunciando a graça de Deus ao invés de ficar fazendo perguntas e questões para um povo que, quando tem fé, não é fé, é crença supersticiosa. E quando tem alguma fé, é tão esfiapada que pelas perguntas deles eles se colocam apenas naquele ciclo de um questionamento adoecido que não deixa ninguém se levantar e andar na esperança da glória de Deus de maneira apaixonada. Então a minha tristeza com ele e com alguns outros irmãos amados, e Deus sabe, eu falo a verdade e não minto.
Eu tenho todo o carinho do mundo pelo Ricardo Gondim, tanto quanto eu tenho pelo meu amigo Ed René, que a meu ver não está na mesma situação, mas podia estar com bravura no Evangelho, podia estar dando a cara para apanhar todo dia sem se defender. Tanto quanto eu lamento muitas vezes pelo meu queridíssimo Ariovaldo Ramos, em quem eu vejo tutano e consciência do que é, mas uma tergiversação que hora está lá, hora está cá, não sabe se vai, não sabe se não vai. Quantas vezes já me disse, preacher, estou contigo, vamos lá, no dia seguinte não é bem assim, tem que fazer alguma gestão. É uma angústia, é uma dúvida, que não se estabelece nunca como uma certeza que parte para a cabeça, que parte para morrer, que parte para se dar, que parte para tudo ou nada, sem gestões a fazer, sem explicações a dar, sem adaptações de natureza alguma a oferecer, e sem essa aflição de ficar querendo não escandalizar os teólogos pensadores da suposta igreja evangélica progressista, que são todos os indivíduozinhos que perderam a fé, mergulharam no humanismo, creem no Jesus palatável, mas que pela crueza do Evangelho é extremado demais para o gosto deles, e aí eles ficam, desculpem a expressão, sem trepar e sem sair de cima, sem chover e sem molhar, quando tinham tudo para serem vozes gritantes, apaixonadas, enlouquecidamente proféticas nesses últimos dias. De modo que tudo que eu disse aqui no passado, e outro dia eu usei a palavra bundão, por bundão eu quis dizer isto, e apenas isso, porque é uma pessoa que tem tudo, todos os recursos espirituais, humanos, para explodir no amor de Deus, e fica preocupado e ficam escrevendo teólogos para teólogos, teólogos para teólogos, com reflexões que não cessam, questões sobre a mente de Deus. A mente de Deus está revelada em Jesus Cristo. E o que a gente tem que fazer é abrir o coração e sair consolando esse povo que anda acachapado pela mentira. A palavra de Deus, mais do que nunca nesses dias, é consolai o meu povo, diz o Senhor, e não confundir o meu povo, questionai o meu povo. A gente está aqui todos os dias botando o dedo na ferida dessa doença da igreja, mas todos os dias pregando o Evangelho, consolando as pessoas e afirmando em fé a transcendência da nossa esperança, a realidade do Deus vivo e verdadeiro entre nós. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não há adaptações a serem feitas. Há apenas tudo a se pregar de novo, com a mesma simplicidade, com a mesma paixão. E eu quero no meu coração ser bem ouvido, ser bem compreendido, não em nenhuma perspectiva professoral. Eu estou falando com o meu coração quebrantado, doído, ardido e apaixonado diante de Deus. Minha mulher é testemunha. Como há 1 ano e meio atrás eu tive vontade de chamá-los todos para virem pregar aqui no Caminho da Graça. Todos. Aí depois eu comecei a ler o que eles estavam escrevendo e digo, eu não posso fazer isso. Eu não posso soar a trombeta com 2 sons diferentes. Não é porque eu tenho uma ternura imensa no coração em relação a eles que eu irei oferecer a eles a chance de trombetearem uma voz diferente na trombeta séria e única do Evangelho. Mas todo o meu desejo, vocês saibam disso, porque é verdade diante de Deus, era ter todos eles na mesma mesa, todos nós na mesma paixão irrefreável do Evangelho, sem titubeio, sem tergiversação, sem visões incomuns, sem crises teológicas, todo mundo pregando exclusivamente o Jesus que ressuscitou de entre os mortos, sem perguntas a fazer, cheios do Espírito de Deus e com uma intrepidez inamovível no coração. É só isso que eu penso,
Essa também é minha oração e eu espero não ser mal compreendido no que eu estou dizendo. E aí, Bruno? Caio, a minha igreja criou uma campanha de 40 dias de oração apenas durante a madrugada. Todos devem comprar apostilas para participar. É errado? A igreja criou uma campanha de 40 dias de oração? A minha igreja criou uma campanha de 40 dias de oração apenas durante a madrugada. Todos devem comprar apostilas. É obrigado a comprar cartilha? Todos devem. Todos devem. Tudo que deve está errado. Já dançou? Já dançou. Exatamente. No Evangelho ninguém tem que comprar nada. Nada! O cara quiser, quis. Se não quiser, não quis. Se puder, pôde. Se não puder, não pôde. Impor está errado, meu amigo. Claro. Impor está errado. Essa coisa das suas opiniões, Caio, ela suscita muita galera do chat a perguntar sobre nomes. Então, todo mundo querendo saber o que você acha do fulano, ciclano, beltrano, né? Tipo o quê? Por exemplo, o pessoal da Sara Nossa Terra prega o evangelho, Caio? Depende, eu acho que tem gente na Sara Nossa Terra que prega o Evangelho, tem gente na Sara Nossa Terra que não prega o Evangelho, tem gente boa na Sara Nossa Terra, tem gente confusa na Sara Nossa Terra, tem gente que andou muito doida na Sara Nossa Terra e que eu peço a Deus que volte à saúde e à normalidade. Por acaso, ontem à noite eu jantei com o Robson Rodovalho e com a esposa dele, com a Lúcia. Eu fui visitar um amigo que estava fazendo aniversário, um amigo de 30 e tantos anos de amizade, e o Robson estava lá com a esposa. E eu cheguei, os cumprimentei com todo carinho e educação, a esposa dele me foi de uma afetividade extremosa para com a mim e para com a minha esposa. Sentamos-nos ali, conversamos sobre filhos e netos, não falamos de igreja, de nenhuma dessas coisas. Ao final, ele me disse que gostaria muito que nós nos assentássemos para conversarmos sobre o passado, sobre o presente, sobre o futuro. E eu disse, terei o maior prazer, porque o que as pessoas não entendem em mim é que eu não tenho inimizade com ninguém. O meu desejo, querido, é que todo mundo venha para a simplicidade do Evangelho. Quem vier é meu irmão na hora. Vai ter de mim todas as adesões e solidariedades. Eu digo a mesma coisa da Sônia Hernandes, que no passado, eu me lembro, a última vez que eu conversei com a Sônia, foi num dia que, por causa da novela Decadência da Rede Globo, eu disse umas coisas veementes no Jornal Nacional, no Fantástico, e ela e o Estevão se sentiram ofendidos. E aí eu estava em São Paulo, eles me convidaram para ir tomar um café na casa dele, eu cheguei lá, ela chorou a beça, me disse, você falou aquilo contra nós. Eu falei, vocês vestiram a carapuça. Se a novela Decadência parece com vocês, pelo amor de Deus, desassemelhem-se daquela novela, porque aquela novela retrata um quadro horroroso de gente usando o nome de Deus. E eu me lembro dela com lágrimas dizendo, você foi a pessoa que mais me levantou das minhas depressões e depressões. Quando eu entrava em profundas crises de depressão, eu botava fitas suas para ouvir, ponho, e elas são palavras genuínas de Deus que me levantam. Eu falei, Sônia, eu tenho todo carinho por você e desejo todo o bem a vocês. O Estevão, se já não tinha, estava doando um rim para o filho. Meu coração se condói com essas coisas. Como outro dia eu estive aqui orando pelo filho dele, o Tite, que está lá em coma há não sei quanto tempo. Eu sou pai, eu me condoo dessas coisas. Mas por outro lado eu sou um homem do Evangelho. E enquanto eu não vejo a pessoa dar fruto de arrependimento e continuar pregando as mesmas coisas, ensinando as mesmas mazelas, enganando as pessoas do mesmo jeito, por mais conduído que esteja o meu coração, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Mas a minha torcida, a minha oração, o meu desejo mais entranhado era ver todos eles desistindo dessa loucura. Era ver o Silas voltar às origens que nunca foram tão boas.
Porque eu já o conheci meio viciadinho naquelas traminhas da Assembleia de Deus, da família dele, da parentela toda dele, viciada naquela coisa. Embora eu saiba que ele tem primos que estão nos vendo agora aqui, parentes que me amam, que não perdem o papo de graça, que leem o meu site, que escrevem dizendo, olha, não generalize sobre a família Malafaia, porque a gente é Malafaia também, a gente é de outra linha, a gente pensa de outro modo. Mas eu até gostaria, mesmo que não fosse para aquilo que de mais excelente pudesse ser, de reencontrar aquele Silas, que eu já o conhecia lá tocando bateria na igreja do Paulo Brito com 18 anos de idade, quando ele tinha 18 anos e eu vinha de Manaus pregar na ABI, e que ia me pegar lá na minha casa numa combizinha, ele e a esposinha deles, acho que nem casados eram namorados, ele era presidente da mocidade lá da Penha. Mas o olhar dele, a vontade dele, ainda empolgado com o Evangelho. Hoje, quando eu ouço o cara aí, como a gente tem ali dentro aquele vídeo que a gente mostrou na semana passada, pedindo pro pessoal das casas pegarem um dinheiro. Esse vídeo está na mão aí? Dividir o aluguel. Dividir o aluguel. E quem está pagando a prestação, divide a prestação. Pelo amor de Deus, eu choro, me dá angústia, agonia. Quando eu vejo trazer o Cerulo, que é um safado, meu amigo, safado. Eu tenho histórias do Cerulo do Arco da Velha, comprovadas por gente santa que estava junto, para fazer essas campanhas. E vejo o Silas se meter em todo tipo de rolo financeiro, numa volúpia, numa ganância financeira sórdida e política, e em tramas, e em mentiras, e em dossiês, e em enganos, em pressões, em opressões. Me dá agonia, uma agonia enorme, mas a minha oração é para que se convertam. E eu não estou dizendo isso de brincadeira, é verdade. Agora, o garoto lá da Kombi virou essa raposa horrorosa. Roda aí. Quero desafiar você, na igreja sede e nas filiais, durante todo esse ano, é você que vai fazer conforme você quiser fazer. Um envelope especial, você vai oferecer um aluguel seu. Um aluguel. Você paga aluguel? Pega esse aluguel, de abril a dezembro, divide ele, um aluguel. Por exemplo, eu pago R$500 de aluguel. Eu vou oferecer uma semente de um aluguel para que o Senhor possa abrir a porta para eu ter a minha casa própria. Então você pode pegar esses R$500 e dividir de abril até dezembro. Um mês eu dou 50, outro mês eu dou 30. Você que vai dizer. Mas num envelope especial. E alguém aí está dizendo, pastor, eu estou pagando a minha casa própria. Você vai pegar o valor de uma mensalidade e também dividir. Do jeito que eu pagar tudo, ou dividir, como você quiser. Para que Deus te dê os recursos até o final para quitar essa casa. E alguém pode dizer, pastor, eu estou morando de favor, que a coisa está feia para o meu lado, e eu estou morando de favor. Então, eu vou te dar uma dica. Você vai pegar 30% do que você ganha em um mês. Mas estou desempregado. Alguém te ajuda? O mês que você recebeu uma ajuda? Então, você vai pegar de um mês. Por exemplo, aí em abril, pastor, eu estou vendo de favor, estou desempregado, eu fiz uns biscates, recebi R$300. Ok. Então, a tua semente vai ser R$90 para um ano. Entendeu? Você vai pegar 30%. Ou se você está empregado, pastor, eu ganho R$600 e estou vivendo aqui, moro na casa do meu pai. Ok. R$30, R$180 você tem de abril a dezembro para você plantar. Esses R$180 vai ser a sua semente para que você tenha uma... Veja se tem alguma coisa do Evangelho de Jesus, do Espírito de Cristo, da singeleza da palavra, da verdade do amor de Deus no que esse homem está falando. Me dá uma tristeza danada, eu só posso pedir como acompanhamento musical para ele o pucha, 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 pucha. Pucha, pozo, pozo, pucha, pucha, pozo, pozo, pucha, to šta znam, ništa ne znam,
onde dançar. Cutia, poço, cutia, cutia, poço, cutia, retos dançar. Ništa ne znam, onde dançar. Kuća, posao, kuća, posao, kuća, posao, kuća, eto šta znam, ništa ne znam, onde dançar. Ai, ai, é só rindo pra não chorar. Gente boa, o tempo acabou. Acabou, cara. 12h10, hoje é sexta-feira. Esse programa vai ser repetido hoje às 3 da tarde, à noite às 9. E no final de semana você tem a repetição dos 5 papos de graça desta semana. O de segunda no sábado, de manhã, o de terça no sábado à tarde, o de quarta no sábado à noite, o de quinta no domingo de manhã, o de sexta no domingo à tarde. Lembrando que agora todo esse programa de cada dia também repete de madrugada para os que moram em fusos horários onde só lhes é possível assistir, quando para nós aqui é 2 da manhã e daí para frente. Vamos orar juntos, pedir a Deus que o Evangelho, em contraste com essa loucura, tenha ficado claro para nós e que nós não caminhemos no engano. Aprendamos a discernir espíritos e a viver em amor, pedindo a Deus que conceda arrependimento aos que ainda possam ser alcançados e mudarem de caminho, porque do contrário, eles fizeram a vereda e escolheram o prêmio de Balaão e estão andando no caminho de Caim e vão perecer na revolta de Coré. Como disse Pedro, como reafirmou Judas. E eu digo isso com temor e com tremor. Eles escolheram andar no caminho de Caim, porque odeiam-se uns aos outros como só Deus sabe. Optaram pelo prêmio de Balaão, que se vendeu para corromper a palavra do Senhor e depois induzir os filhos de Israel à promiscuidade, à prostituição, ao erro. E vão todos eles perecer na revolta de Coré, porque a terra vai se abrir e vai ter gente sendo tragada viva, sem falar que todos eles morrem de medo de morrer, porque sabem que não andam com uma boa consciência diante de Deus. Tem pânico de morrer. Disto eu sei, e eles sabem que eu sei. Senhor Jesus, nós nos entregamos a Ti com temor e tremor, pedindo que Tu nos protejas, que Tu nos livres de toda arrogância, de toda soberba, que Tu nos livres, Senhor, de que nós mesmos, depois de termos pregado a outros, não venhamos a ser desqualificados. Dá-nos a coragem de esmurrarmos os nossos corpos e os reduzirmos à escravidão, para que a Tua palavra na nossa vida não seja blasfemada. Ajuda-nos a andarmos na simplicidade do Evangelho e que a nossa veemência seja carregada de amor e de esperança e de graça. Eu te peço por aqueles que estão chegando agora, aos milhares, todos os dias, alguns ficando ainda chocados, outros já dizendo, era isso que eu buscava, outros dizendo, meu Deus, não era bem o que eu pensava, o que eu estava perdendo. Eu quero pedir que o Teu Espírito esclareça a todos e que ninguém fique na dúvida, e que entre nós não haja divisão, que Tu esteja suscitando um povo que pense de maneira concorde, harmônica, no Evangelho, que todos nós demos as mãos em torno de Jesus, da cruz, da palavra, sem novidades, sem moveres, sem pastores latindo, nem fazendo som de serpente no chão do culto,
nem buscando dons de animais. Salva-nos desse zoológico de loucuras, porque até os bichos e as antas se levantarão no juízo e nos julgarão, porque sendo racionais nos entregamos à irracionalidade total, sem nenhum temor de Deus no coração, brincando com o Espírito Santo e jogando lama na face de Cristo. Coloca no nosso coração o peso do Evangelho, a leveza da graça, a profundidade do Espírito e a ousadia da palavra. É o que eu te peço por mim e por todos os meus irmãos, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém e amém. Para você, meu amigo, divulgue esse programa para que muitos outros o assistam. Bye bye, planeta Terra.